Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso Power Morning, um encontro da manhã onde a gente recebe aqui energia, poder do manancial da força, o manancial ali de toda a sabedoria que são as Sagradas Escrituras. E é claro, onde nós recebemos também conhecimento dos mais diversos idiomas, usando sempre aquele preceito do relativismo linguístico, partindo da ideia de que cada idioma tem ali uma visão de mundo específica e essa visão de mundo específica traz interpretações, traz sabedoria, resolução de problemas e conhecimento para vencer obstáculos e barreiras. Sejam bem-vindos. Se você quiser ajudar nosso projeto, basta você compartilhar, chama aí os seus amigos, chama a galera, porque a nossa meta agora é a gente colocar 500 pessoas pelo menos nessa live da manhã. A gente tem batido aí 200 e pouco, nossa meta agora é de 500 pessoas. Se vocês ajudarem, isso pode chegar muito mais rapidamente, tá certo? E quanto mais gente, mais chance nós temos de transformar esses encontros numa série muito legal de livros. Já imaginaram uma série de livros Power Morning? Primeiro, Power Morning, conhecimento de Deus para usar a mente para recriar o mundo ao nosso redor, né? Olha que maravilha. A gente vai nesse projeto com a ajuda de vocês, ok? Aqui embaixo tem um botãozinho de compartilhar. Compartilhamento é o que mais ajuda na divulgação. Então, compartilha aí pra galera, ok? Pessoal, hoje nós estamos ali mais ou menos no capítulo 1 e estamos indo para o versículo 8 hoje, né? Na verdade, a gente está indo para o versículo 9. O 8 a gente tratou amanhã, hoje é o Power Morning 14. Deixa eu colocar o título aqui para vocês, já ia me esquecer, né? Deixa eu colocar para quem chegar depois, Power Morning 14. Power Morning 14. E o título de hoje é O Terceiro Dia, certo? Vamos lá, o terceiro dia, Third Day, né? Tem até uma banda aí, Third Day, né? O terceiro dia, uma banda cristã. Vamos colocar aqui, deixa eu só fixar aqui, fixei. Beleza, o Power Morning 14, o terceiro dia. Agora a gente está indo lá para o terceiro dia. E eu pergunto para você, o que acontece no terceiro dia? No terceiro dia, Deus inicia a criação da vida dos seres vivos. Isso é muito legal, a gente vai tirar vários ensinamentos maravilhosos aqui hoje. Deus começa criando a vida e criando ali os vegetais. Vamos lá. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Vayri Erev, Vayri Voker, né? O terceiro dia. Yom Shelishi, né? Shalosh, 3 em hebraico. Ahat, 1. Shtaim, 2. Shalosh, então Shalosh, 3 em hebraico. Yom Shelishi, o dia terceiro. Então, o título de hoje, se fosse em hebraico, seria Yom Shelishi, né? O dia terceiro. Pessoal, a gente vai tratar de vários assuntos muito legais aqui, eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Sabe por quê? Nós estamos vendo aqui a criação da vida. Estamos vendo aqui a construção da vida. E a construção da vida, ela precede uma separação entre águas ou um ajuntamento de águas. Olha que interessante. Para que a vida aparecesse, Deus precisou reunir a água num local para que num outro local aparecesse a terra seca, né? Ele juntou, é como se a terra inteira estivesse cheia de água e depois que ela estivesse cheia de água, Deus separou ali o espaço para que fossem criadas as diferentes terras com as suas planícies e as suas
montanhas. O que a gente pode usar de referência para a nossa vida cotidiana, né? Para a nossa vida no dia a dia, essa metáfora, né? A vida surge depois que a água já preencheu toda a terra. A Graciele está perguntando, Daniel, depois você poderia mostrar a Bíblia que você mostrou no início? Então, essa aqui, ó, a Bíblia no princípio, do André Churraqui. A editora é Imago, tá certo? Tá aqui, editora Imago. Aqui é a letra hebraica Beit, que é a letra de casa, porque é a primeira letra usada na Bíblia, que é Bereshit, tá bom? Editora Imago. É um livro que eu acho que está esgotado, talvez seja difícil de vocês acharem, ok? Então, aqui, ó, tem uma série de livros, estão vendo? Cada um tem uma bolinha, ó. A bolinha 1 é o Gênesis, aqui, ó. Bolinha 1, Gênesis, no princípio, tá? Tem a série toda, tem o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e tem também, que o título que ele dá é no princípio, nomes, né, que é Shemot em hebraico, Êxodo em hebraico é Shemot. Tem o Vaikra, que é o Levítico, que ele colocou o grito, né, ou chamou. E tem o Bamidbar, que é os números, que é no deserto. E tem os Dvarim, né, que é o Deuteronômio, que são as palavras, né? Essas são as palavras que Deus disse, né? Então, Dvarim em hebraico. E aí depois ele escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João também, né? Tem o Novo Testamento do André Churraqui, que era judeu, ok? Então tá aí a dica e a sugestão para vocês. Pessoal, a vida só surge depois que as águas preencheram o mundo. A vida só surge depois que as águas preenchem o mundo. O que simboliza as águas nas Escrituras? As águas simbolizam a palavra de Deus. As águas simbolizam o ensinamento de Cristo, né? Por isso que Cristo fala com a mulher samaritana: se você beber da minha água, você nunca mais vai ter sede, porque se você beber da minha água, rios de água viva fluirão do seu interior. O que Jesus está dizendo no final das contas para a mulher samaritana? Vocês se lembram que ela estava pegando água num poço, e é muito importante lembrar que os judeus não conversavam com os samaritanos. E aí, apesar de ter esse costume, Jesus atropela esse costume e conversa com ela e diz a ela: com licença, você poderia, por favor, pegar uma água para mim? E aí ela fala assim: olha só, eu sou samaritana, você visualmente aí tá na cara que você é judeu. O que você está querendo comigo, hein? Eu não quero nada com você, por que você está conversando comigo? E aí ele fala: onde está o seu marido? Né? É como se ela tivesse insinuado assim: ó, eu sou uma mulher de respeito, essa conversa é o quê? Você quer o quê comigo? E aí Jesus fala: onde está o seu marido? Aí ela fala: eu não tenho marido. Aí Jesus diz: falou bem, porque você teve 5 maridos e o que você tem agora não é seu. E se fosse uma mulher normal, ela ia ficar ofendida, né? Você está me chamando de quê? De mulher da vida? Mas na verdade ela olha e fala: vejo que você é profeta, porque ninguém sabe disso e você está falando. E vocês vejam o interesse dela de conhecer as coisas de Deus. Ela vira para Jesus e fala: já que você é profeta, me explica qual é o lugar certo de adorar a Deus. Porque os samaritanos dizem que o lugar certo de adorar a Deus é em Samaria. Os judeus dizem que o lugar certo de adorar a Deus é em Jerusalém. Afinal, qual é o lugar certo de adorar a Deus? E Jesus diz: vai chegar um momento que não vai importar se as pessoas estão adorando em Samaria ou em Jerusalém, porque Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Olha que interessante. Se Jesus está falando que Deus está buscando adoradores que adorem em espírito e em verdade, a maioria dos adoradores não estavam adorando em espírito e em verdade, estavam adorando na carne e na mentira, adorando do jeito errado, de um jeito egoísta, de um jeito orgulhoso. E aí Jesus fala: você poderia até me dar água desse poço, mas eu digo para você, se você beber da minha água, você não vai ter mais sede, porque rios de água viva fluirão do seu interior. O que significa isso? Significa que Jesus está dizendo para ela: até aqui você foi uma mulher que não teve felicidade nos seus relacionamentos. Você foi uma mulher que não constituiu família. Você foi uma mulher que sempre esteve com um vazio dentro de si, tentando preenchê-lo. Como Dostoiévski escreveu no livro O Idiota, ele fala, né, o homem tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus. Então ele diz para ela: você sempre foi uma mulher vazia, uma vida
seca, aí já é Graciliano Ramos, né? Vidas secas. Você sempre teve uma vida seca. A sua vida, a sua alma é como uma terra seca, sem hidratação, sem a palavra de Deus, sem vida. Você tem buscado alegria e felicidade nos relacionamentos, mas relacionamentos que não são abençoados, não são edificantes. Você tem tentado preencher esse vazio com relacionamentos com homens que são comprometidos, né? O seu atual marido não é seu. Então eu quero dizer para você que esse tempo acabou. Essa terra seca, que é a sua vida, e você está sempre, né, como uma terra seca, sedenta, em busca de água, né, sempre passando sede da sua alma, sede do seu espírito, sede de preenchimento, eu digo para você que você até pode jogar um balde aí nesse poço e beber uma água, mas se você beber da minha água, você nunca mais vai ter sede. Por quê? Rios de água viva fluirão do seu interior. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que você vai deixar de ser uma terra seca em busca de água e você vai se transformar numa fonte de água. Abundantemente a água brotará de dentro da sua vida e as pessoas, assim como nós viemos até esse poço em busca de água, as pessoas irão até você em busca da água da palavra que sairá dos seus lábios. E foi exatamente isso que aconteceu, porque essa passagem da mulher samaritana termina dizendo que essa mulher voltou para Samaria e lá em Samaria ela anunciou o evangelho para todo o seu povo samaritano. O que significa isso? Ela deixou de ser uma mulher seca, uma mulher triste, uma mulher vazia e ela se transformou num manancial de vida com a palavra que ela pregava e ela passou a atrair as pessoas que queriam ouvir dos seus lábios a palavra de Deus. Ou seja, o que significa isso? Significa que a gente precisa entender essa prioridade da palavra. Rimena falando aí da camiseta aqui. Valeu, Rimena, somos, né, fãs do Star Wars, né? Então, Millennium Falcon, né, a famosa nave do Han Solo, né, a banheira. Valeu, Rimena. Então, preste atenção. Primeiro é a água. Primeiro é a água, tá certo? Verônica falando aí, ó, que o marido foi embora por estar com outra mulher. Então, Verônica, receba essa água dessa palavra. Primeiro a água, depois a vida. Primeiro a terra estava cheia de água, depois Deus vai concentrar a água para fazer aparecer a terra. E na terra, o que acontece? Vai surgir a primeira vida. Valeu, Lisboa, tá na área aí, obrigado, galera. Surge a vida. E sabe o que acontece? Olha que interessante essa situação. Às vezes a gente está cheio de água da palavra, às vezes nós estamos felizes com Deus, às vezes nós estamos plenos ali, preenchidos, com a nossa alma hidratada, com a nossa alma ali, né, nutrida, estamos felizes. Mas de repente, as águas, elas somem. As águas se afastam. As águas vão embora. Você não ouve mais Deus falando com você. Você se sente naquele céu de bronze, né, que o pessoal fala. Você sente como se tivesse tudo parado. Você se sente como se tivesse tudo ruim. Vitor, Deus abençoe sua mãe em nome de Jesus. Teve alguém que também falou saudade do Cristão Geek, se Deus quiser vai voltar em breve. Estamos estudando uma maneira de voltar com força total, tá bom? Obrigado. Deus abençoe sua mãe, Vitor, em nome de Jesus. Olha só, às vezes acontece exatamente conosco isso que a gente vê acontecer aqui nesse Gênesis 9. Deus, ele separa as águas, ele pega toda a água e concentra num lugar para que a terra venha. O que é esse movimento na nossa vida? Esse movimento na nossa vida é, às vezes, a água some, a palavra de Deus vai embora, a gente não sente mais Deus falando conosco. E o que aparece ali de repente? Aparece uma terra seca. E aí você olha e você fala, caramba, uma terra seca? O que é uma terra seca? Uma terra sem vida? Um deserto? Será que é um deserto? É nesse momento que surgem as planícies, surgem também os desertos, surgem os campos verdejantes, mas surge o deserto também. O deserto faz parte da porção seca da terra. E aí você olha para aquilo, você fala, meu Deus, eu estou num deserto.
A minha vida virou um deserto. Estava tudo ótimo. Havia água abundante. Havia vida, havia fruto. Havia folhas, havia vegetação, havia prosperidade. E agora eu estou sentindo a minha vida como uma terra seca. A palavra de Deus foi embora. Eu não consigo mais receber a palavra. Eu escuto a palavra, não faz sentido para mim. Eu escuto um louvor e ele não toca o meu coração. Minha vida ficou seca. Estou me sentindo num deserto. E aí que vem a grande ideia, né? Porque quando Deus vai criar a vida, primeiro ele enche com a água, depois ele afasta a água e depois ele mostra a terra seca. Mas ele vai dar vida à terra seca, porém é um processo. E talvez alguns de vocês estejam passando por esse processo. Por isso, receba essa orientação da palavra de Deus, tá? A gente está com 163 pessoas assistindo. Nossa meta é 500. Eu quero botar 500 pessoas aqui assistindo. Conto com vocês, tá bom? Aqui embaixo tem um botão de compartilhar. Chame os seus amigos. Vamos seguindo aqui nessa missão, tá certo? A meta é a gente botar 166 milhões de pessoas aqui, né? Mas a gente sabe que com Deus nada é impossível e nada é impossível ao que crer. Mas vamos lá. O que simboliza o deserto para nós? Para nós brasileiros, talvez tenha pessoas que não são brasileiras aí. Para nós, que vivemos num país tropical, abençoado por Deus, né, e bonito por natureza, para nós que vivemos num país tropical, o deserto, ele simboliza apenas coisas negativas. Simboliza morte, simboliza destruição, simboliza ausência de vida, simboliza aquele sol escaldante, simboliza um local que não tem sombra, né? Não tem a sombra do Onipotente, o esconderijo do Altíssimo. Você fica ali desprovido, né, de suprimentos, desprovido de comida, desprovido de água, desprovido de uma sombra, desprovido de esperança, desprovido de vida. É assim que um brasileiro vê, por exemplo, um deserto lá do Oriente Médio. Só que eu digo para vocês, na mente deles, o deserto não é isso, tá certo? Por quê? Para eles, o deserto é o habitat natural. Já que a gente está falando da origem da vida, o habitat natural do peixe é o mar. Se você tira o peixe do mar, o que acontece com ele? Ele morre. O habitat natural da maioria dos mamíferos, né? Porque a baleia é um mamífero, mas a maioria dos mamíferos, você pega uma vaca. Se você tira uma vaca da terra e joga ela no meio do mar, o que vai acontecer com ela? Ela vai perder a sua vida, ela não consegue sobreviver. Ela está fora do seu habitat natural. Qual é o habitat natural do brasileiro em geral? Morar num lugar que tem vegetação abundante. A gente sabe que nós temos a Caatinga, temos lugares no Brasil onde se assemelha a um deserto, mas quando nós pensamos na normalidade da vida num país tropical como o Brasil, a gente tem o costume de ver cachoeiras, rios, mares, água abundante, vegetação abundante, matas densas. Esse é o nosso habitat natural. Qual é o habitat natural de um povo bíblico do Antigo Testamento? Aquele povo para o qual Deus falou a palavra no Antigo Testamento. O habitat natural deles é Hamidbar, em hebraico, o deserto. O deserto é o habitat natural dele. E fazendo aquela ideia do método desvendando o original, fazendo aquela ideia do método da hipótese Sapir-Whorf, né, a hipótese do relativismo linguístico, sabendo que cada idioma expressa uma visão de mundo, uma sabedoria acumulada, não só sabedoria para a gente contemplar o mundo, mas sabedoria para a resolução de problemas. Vamos pensar como é que o idioma do povo bíblico representava o deserto, né? Sempre usando aquela referência do Arthur Schopenhauer, o filósofo, né? Que escreveu o livro Übersinn und Die Welt, né? O mundo, as Will und Vorstellung, né? O mundo como vontade e representação. Ou seja, o mundo é vontade e ideia, vontade e representação. Vamos pensar como era a vontade do povo bíblico no deserto e qual era a representação ou a ideia que o povo bíblico fazia do deserto. Para nós, brasileiros, deserto é lugar de falta de água, morte e destruição. Para aquele povo, o que é o deserto? Vamos ver a palavra. Vamos ver que palavra que eles usavam para falar do deserto e se essa palavra expressa alguma visão de mundo interessante, alguma solução para nós interpretarmos como eles entendiam o deserto. A palavra deserto em hebraico é midbar. Midbar.
Essa palavra, ela tem uma conexão com uma rede de outras palavras que vão fazer você entender o conceito, a ideia, a representação que eles tinham do deserto. E isso eu tenho certeza que vai te ajudar a vencer o deserto. O deserto, em hebraico, é midbar. Midbar vem da palavra davar, que é palavra. A palavra hebraica davar significa palavra. A palavra deserto, midbar, vem também da palavra ledaber, da palavra daber, que é falar, o verbo ledaber, que é falar. Você pergunta assim, para um homem, Ata medaber ivrit, você fala hebraico? Aí você pode falar, Ken, ani medaber ivrit. Ou então você fala, Lo, ani lo medaber ivrit. Né? Sim, eu falo hebraico, ou eu não falo hebraico. Então, ani medaber ivrit, eu falo. Medaber é do verbo ledaber, que é o verbo falar, que vem da palavra daber, que vem da origem também a palavra deserto. São 3 letras, Dalet, Beit e Resh. Davar, daber, palavra, falar. Agora, essa palavra deserto, ela também está em direta conexão com outra palavra hebraica que é debir. Debir significa santuário. Então preste atenção. Na mente do povo bíblico, eles representavam o deserto Midbar fazendo conexões com as ideias de palavra, falar e santuário. E em hebraico, a palavra deserto tem a ver com palavra, falar e santuário. E você pergunta, o que tem de comum entre palavra, falar e santuário? A primeira ideia é a ideia que está por trás da raiz profunda dessas palavras, que é a palavra dar, ou a palavra dur. O que significa dur em hebraico? Significa bola, tá certo? E então, a bola ou círculo, sempre para eles era uma representação de ordem, tá certo? Então, der em hebraico, né, dur, a bola, o círculo, tem a ideia de uma ordem, de uma coisa ordenada. O que é a fala? A fala é você organizar pensamentos em palavras. A fala é a organização do pensamento, é o pensamento colocado em palavras. E é claro que a fala ela tem uma ordem, né? Você tem ali a estrutura da fala, o sujeito, o predicado, as sequências, os substantivos, os verbos, a estrutura da sintaxe. Você tem ali as classes gramaticais, você tem todas as relações sintáticas entre os elementos da fala. Então, falar significa organizar pensamentos em palavras. O que está por trás das palavras hebraicas para falar e palavra? A ordem. E o que está por trás da palavra santuário? Santuário é o lugar de ordem. É o lugar onde tem ordem, onde tem concentração. Então, o que significa midbar para esse povo? Qual era a representação que eles faziam do midbar, do deserto, em conexão com davar, que é a palavra, daber, que é falar, e debir, que é santuário? Unindo todas essas ideias, eu posso dizer para você que o deserto, nessa visão de mundo, desse idioma, partindo da hipótese Sapir-Whorf, do relativismo linguístico, essa ideia de deserto para eles é o santuário da ordem. O santuário da ordem. O local onde Deus coloca a vida do seu povo em ordem por meio de palavras e por meio da fala. O que a gente tem visto aqui no Gênesis desde o início? Vaiomer Elohim, toda hora. Vaiomer Elohim. O que é Vaiomer Elohim? E Deus disse. Vaiomer Elohim, Yehior Vaihior. E disse Deus, haja luz e houve luz. Ou seja, a fala de Deus é um instrumento pelo qual ele coloca a nossa vida em ordem. E a fala de Deus, ele coloca em ordem, dando ordens, ok? Colocar em ordem, dando ordens. Então a ideia de ordem, a ideia de fala, a ideia de palavra, a ideia de santuário, a ideia de deserto. Deserto para eles é o santuário da ordem. O que Deus faz no deserto? Fala e bota a vida em ordem. E onde Deus faz isso? No deserto, que é o santuário da ordem. Eu posso dizer para vocês que a gente pode concluir que o deserto é o santuário da ordem, uma espécie de oficina mecânica de Deus quando a vida humana está com pane, né, está defeituosa, ele conduz a vida ao deserto
para colocá-la em ordem. Porque o deserto é um local onde você consegue se concentrar para falar com Deus. O local é um deserto onde você não tenha o barulho da buzina, a gritaria da cidade, a confusão da rua, né? O perigo incessante do ladrão querendo te roubar, as pessoas querendo te vender alguma coisa, aquela gritaria das buzinas e dos carros na rua. Num ambiente como esse é difícil você se concentrar para receber a palavra de Deus. Por isso que quando Deus quer falar com o seu povo, ele conduz ao deserto. Deus conduziu Jesus ao deserto para falar com ele. Deus conduziu Elias ao deserto para falar com ele. Deus conduziu Abraão ao deserto para falar com ele. Deus conduziu Jacó ao deserto para falar com ele. Quando Deus quer falar com o seu povo e quando Deus fala, ele dá ordens. E quando ele dá ordens e as ordens são cumpridas, a vida fica em ordem, ele precisa conduzir a sua oficina mecânica. A oficina mecânica de Deus é o deserto, que é o seu santuário da ordem. É onde ele coloca a nossa vida em ordem por meio das ordens faladas e por meio da sua palavra. Isso é o deserto. Vejam a diferença entre a palavra deserto e a palavra cidade. Para nós, a palavra deserto significa morte, a palavra cidade significa vida. Na cidade eu vou ter emprego, tem um supermercado, tem escola para as crianças, a gente vai ter segurança, vamos ter serviços públicos essenciais. Então, nós pensamos em cidade como vida, vou morar numa cidade. Eles pensam cidade, sabe como? A palavra hebraica para cidade é ir, ou então ar, né, da origem a Kiryat. Kiryat é uma das palavras hebraicas para cidade. Kiryat Arba, né, a cidade de Arba, a cidade dos quatro, a cidade dos gigantes, né, Kiryat Arba. Então, Kiryat, que é a ideia de cidade, vem de ir. E você sabe o que significa ir em hebraico? Tem diretamente conexão com a palavra ar em hebraico, significa inimigo. Para esse povo daquela época, dos tempos veterotestamentários, do Antigo Testamento, para eles, a cidade era o lugar da inimizade. A cidade era o lugar da confusão. A cidade era o local da desordem. A cidade era o local da briga. A cidade era um local de morte. A cidade era um local de barulho, de confusão. Olha a dicotomia entre confusão e ordem. Cidade, barulho, confusão, assalto, briga, dissensão, porfia, ciúme, inimizade, raiz de amargura, competição, aquela confusão toda da cidade. Eles olhavam a cidade e pensavam, isso aqui é lugar de confusão. Eles olhavam o deserto e pensavam, aqui é o santuário da ordem, onde eu consigo ouvir a voz de Deus e onde Ele fala comigo e onde eu o escuto, ok? Se você está no deserto, receba esse entendimento. O que Deus fez com o povo que estava no Egito? O povo que estava lá na Beit Avadim, na casa das servidões, na casa da servidão no Egito. Eles falam, Deus, nos liberte. O que Deus faz? Tira esse povo do Egito, da Beit Avadim, da casa da servidão, da cidade da confusão, da cidade da destruição. Se a gente for pensar no peregrino, né, a cidade da destruição. Ele tira esse povo da cidade da destruição, mas precisa colocar a vida desse povo em ordem. Porque esse povo ficou 400 anos no Egito se misturando com a cultura egípcia, se misturando com a cosmologia egípcia, com a visão de mundo egípcia, com a Weltanschauung, né, em alemão, a visão de mundo egípcia. Olhando ali o mundo como o egípcio olhava. Então o que Deus precisava fazer? Deus precisava tirar deles todos os cacuetes egípcios e formar neles um povo realmente que vivia segundo a palavra de Deus. O que Deus faz então? Deus pega esse povo que estava confuso, sem entender realmente a sua identidade, e ele leva para o deserto para colocar a vida daquele povo em ordem. Ok? Então, pessoal, a Bíblia diz, eu repreendo aqueles a quem eu amo. Deuteronômio capítulo 3, Deus fala, eu vos deixei passar fome e vos humilhei, para descobrir o que havia em vosso coração e para vos ensinar que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha só, Deus levou para o deserto, deixou passar fome, humilhou, para quê? Para matar? Para destruir? Porque ele estava com raiva? Porque ele estava com o coração amargurado? Não. Deus fala, eu vos deixei passar fome e vos humilhei para descobrir o que havia em vosso coração. Ou seja, Deus estava provando, Deus estava testando, Deus estava ensinando. E para vos ensinar
que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que Deus está falando? Eu levei vocês para o deserto para vos ensinar a depender de mim, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que Deus está falando? Vocês estavam com defeito, com pane, e eu precisei levá-los para a minha oficina mecânica. E a minha oficina mecânica fica no Midbar. Por isso que é Bamidbar. Como é que começa o livro de Êxodo? O livro de Êxodo começa Bamidbar, no deserto, ok? Então essa que é, não o livro de Êxodo, perdão, o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, o livro de Números. O livro de Números, né? Números é o nome em português, mas o nome hebraico dele é Bamidbar, no deserto. O que significa isso para quem tem esse entendimento? Significa Deus está colocando a vida deles em ordem. Deus vai falar a beça com eles nesse deserto do Números, né? A gente olha o livro Números, porque tem um monte de número, mas o nome original do livro é No Deserto, Bamidbar. E aí o que Deus faz no Bamidbar, no deserto? Ele entrega as Dvarim, as palavras. Davar é palavra. Como é que é no plural? Dvarim. Dvarim é o Deuteronômio. Essas são as palavras. Então, Bamidbar é números. Dvarim, palavras. No deserto. Bamidbar no deserto. Dvarim, palavras. Bamidbar, números. Deuteronômio é o Dvarim. Ou seja, no deserto, Deus entregou palavras. No deserto, Deus ensinou a não depender do homem, mas depender de Deus. No deserto, Deus deixou passar fome e humilhou para descobrir o que havia no nosso coração e para vos ensinar. Esse verbo é maravilhoso. Presta atenção. Ensinar. O que acontece no deserto quando Deus te conduz para o deserto? Ensino, aprendizagem. E para vos ensinar que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando você tem essa visão diferente do que é o deserto, quando você tem essa visão diferente do que significa, quando Deus te conduz ao deserto, você tem duas opções no deserto. Eu pergunto para vocês, foi todo mundo que recebeu um ensinamento no deserto e saiu de lá edificado? E é aí que eu pergunto para vocês, para todos que foram para o deserto saindo do Egito, da casa da servidão, eles entenderam o que estava acontecendo? Eles receberam o ensinamento de Deus? Eles receberam essa provisão divina? Eles cresceram em Deus? Ou muitos deles foram rebeldes e rejeitaram a palavra de Deus e duvidaram de Deus, duvidaram do líder Moisés, duvidaram de que Deus teria essa provisão? Infelizmente, muitos não receberam essa palavra de Deus no deserto e ficaram com o seu coração de pedra, com o seu coração petrificado, com a sua dura cerviz. O que é dura cerviz? É um pescoço que não vira. Deus fala, olhe para lá, ele não quer olhar para lá. A maioria das pessoas não recebeu o ensinamento. Então, o deserto, você tem que ter sabedoria para entregar os teus caminhos ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. Tá certo? Tem gente perguntando quantas línguas eu falo e eu entendo. Então, pessoal, depende, porque a gente tem vários critérios, né? Você tem falar e entender, ler e escrever. Então, se você pegar quais línguas você entende bem, fala bem, escreve bem e lê bem, aí não são tantas não. Mas o que eu me viro bem é português, espanhol, o francês, o italiano e... português, espanhol, francês, italiano e o inglês, obviamente. Essas eu consigo me virar razoavelmente. Aquelas que eu estudo, que eu consigo me virar um pouco, o hebraico, o grego e uma base muito fraquinha de russo, tá? Estudei muito pouquinho de russo, só coisas básicas. Oi, tudo bem? Bom dia. Que horas são? Onde é que é o restaurante? Né? Tô com fome, por aí vai. Então essas são com esses idiomas que eu costumo brincar um pouquinho. Tá? E o alemão também, claro, né? O alemão, o basicão, só sei o basicão para sobreviver, né? Tipo, ich möchte etwas essen, né? Ich möchte etwas essen, eu quero comer alguma coisa, né? Então é só o básico, né? Guten Tag, Guten Morgen, por aí vai. Então sei o basicão, sei as estruturas básicas do idioma. Então, pessoal, eu não sei se você está num deserto agora. Eu não sei. Mas você tem a opção de receber a palavra e crescer e aprender que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou você tem a opção de ficar na rebeldia e perecer em meio ao deserto. Deus quer que nós possamos ir bem em todas as coisas. Ele quer que nós possamos
que Ele quer que nos ver prosperar. Ele nos quer ver prosperar. Então receba essa ideia. Deus, de repente, Ele some com a água e deixa você no meio da terra seca. Você fala, Deus, por que você me conduziu a essa terra seca? Ele fala, eu vos deixei passar fome e eu vos humilhei para descobrir o que havia em vosso coração e para vos ensinar que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando Deus fala, eu queria descobrir o que havia no vosso coração, Ele está dizendo, eu quero saber quais são as suas prioridades. O que está em primeiro lugar? O que significa o coração em hebraico? Levav. Vem de lev em hebraico, duas letras, lamed e beit. Lamed é a corda, lamed é a preposição para, lamed é aquilo que conduz, lamed é a condução, a autoridade que conduz, o cajado da autoridade que conduz, e beit é a casa. Então, levav, o coração, é a autoridade que conduz a casa. É a autoridade que é a sua referência para a sua vida. Quando Deus fala, eu quero saber o que há no seu coração, Deus está falando, eu quero saber quais são os seus critérios para escolher o que é certo, errado, bom e ruim. O que conduz a sua vida? Tá certo? O que conduz? Qual é a sua motivação? A boca fala daquilo que está cheio o seu coração, diz a Bíblia. A Bíblia também nos fala, onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. O seu tesouro está na sua arrogância, na sua autopromoção, na sua vaidade, no seu orgulho, ou seu coração está em buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e então as demais coisas serão acrescentadas. Veja a diferença. É isso que Deus queria saber com o povo no deserto. O primeiro foco deles não estava em Deus. Então Deus leva para a oficina mecânica do deserto para consertar esse coração que estava com foco no lugar errado. O tesouro para eles eram os bens materiais. Eles saíram do Egito ricos. Saíram ricos. Os egípcios deram todo o seu ouro para o povo de Deus. E eles saíram dali ricos, prósperos, muito ricos. Só que o próprio Flávio Joséfo, na história dos Hebreus, ele diz que essa riqueza, ela destruiu o caráter deles, porque eles começaram a confiar nas riquezas e não em Deus. E sabe o que aconteceu? Eles simplesmente estavam ricos, mas morreram no deserto. Igual Midas. Midas pediu para Dionísio, como recompensa por uma ajuda que ele deu a Dionísio numa competição de música entre Dionísio e Apolo. E Midas ele fez o quê? Ele pediu para que tudo que ele tocasse virasse ouro. E aí ele foi tocando em tudo, virou ouro, ele foi ficando muito feliz até o momento que ele pegava a comida com a mão, a comida virava ouro. Ele pegou um pão, o pão virou de ouro, ele começou a morrer de fome. E ele teve que ir ao rio Pactolo, na Grécia, mergulhar naquele rio para que esse dom de transformar tudo em ouro saísse dele. Porque se você tem o seu coração em mamon, nas riquezas apenas, você está com um problema aí. A Bíblia não condena o dinheiro, a Bíblia condena o amor ao dinheiro. A Bíblia não diz o dinheiro é o princípio de todos os males, a Bíblia diz o amor ao dinheiro. Mas o amor ao dinheiro não é só o amor às cifras. O amor ao dinheiro é o amor também ao poder, é o amor à arrogância, é o amor à autopromoção, é o narcisismo. Lembra do Narciso, que apaixonou-se por si mesmo e morreu afogado tentando abraçar e beijar a sua própria imagem no rio? Então, esse que é o grande problema. Agora, quando Deus nos ama, Ele nos repreende. Deus repreende aqueles a quem Ele ama. Como é que às vezes ele repreende? Conduz ao deserto. A água vai embora e você se vê no meio de uma terra seca. E você fala, e agora Deus, por que isso? Deus fala, você que pediu. Você diz que quer ter comunhão comigo, que quer viver segundo a minha palavra. Então aqui é a oficina mecânica onde eu vou consertar a sua vida. E aqui é o meu santuário onde eu vou te ensinar. Aqui é a minha universidade. A gente pode dizer que ao mesmo tempo o deserto, Midbar, é a oficina mecânica de Deus, o santuário da ordem, e é também onde fica a escola de Deus, a universidade de Deus, ok? E nesse momento, se você está no deserto e você aceita as coordenadas de Deus, você aceita a ideia de que o coração do homem é enganoso, há caminhos que aos olhos dos homens são bons, mas que conduzem à perdição. Se você aceita essa realidade que nós somos limitados, como Isaías diz, assim como os céus são mais altos do que a terra, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos e os pensamentos de Deus
mais altos do que os nossos pensamentos. Quando nós reconhecemos o que é óbvio, que é a soberania, a eternidade, a onipotência, a onisciência, a onipresença de Deus, quando nós reconhecemos isso, entregamos o nosso caminho a Ele, confiando nele, o mais Ele pode fazer, buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas, quando nós fazemos isso tudo, aí o que acontece com essa terra seca? A terra seca começa a dar frutos. Aí a terra seca começa a brotar, porque Deus pega essa terra seca e envia para ela o orvalho, envia para ela a chuva temporã, envia a chuva serôdia, nutre essa terra para que essa terra se torne fértil e você se transforma numa árvore plantada junto a rio de águas que dá fruto no tempo certo, cujas folhas não caem e tudo que fizer prosperará. Ok, queridos? Essa é a consequência. Primeiro, muita água. Depois, a terra seca. Depois, a frutificação. E essa ideia de fruto é fundamental no pensamento bíblico. É indispensável. Uma vez que a Bíblia, da própria boca de Jesus, nos ensina: pelos frutos vos conhecereis. E aqui, no Gênesis, onde nós estamos lendo no versículo 9 em diante, o que acontece? Deus chama a porção seca de terra e no versículo 11 ele diz: produz a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas. Ou seja, Deus está produzindo árvores frutíferas. Quando Deus está produzindo árvores frutíferas, sabe o que a gente entende também nessa metáfora de hoje? Deus está produzindo cristãos compromissados. Deus está me criando e te criando. Uma vez que a Bíblia diz que quem medita na palavra de Deus é como uma árvore. A Bíblia compara o ser humano a árvores. A Bíblia fala: se você medita na palavra de Deus de dia e de noite, será como uma árvore plantada junto a rio de águas, que dá fruto no tempo certo, cujas folhas não caem, e que tudo que fizer prosperará. Ou seja, se nós estudamos o que faz uma árvore ser próspera e frutífera, nós entendemos o que faz um ser humano ser próspero e frutífero. Se nós estudarmos como os vegetais fazem para contornar os problemas nos quais eles se encontram para garantir os seus nutrientes, nós aprendemos, como seres humanos, maneiras pelas quais nós podemos encontrar os nossos nutrientes. Eu vou dar um exemplo para vocês, isso aqui vai ser apenas cenas do próximo capítulo. Amanhã o estudo vai ser muito legal, porque nós vamos estudar um pouco de botânica, nós vamos ver como as diferentes árvores, os diferentes vegetais contornam os problemas do seu habitat para conseguir sobreviver. E assim a gente vai entender como você pode superar os seus problemas e como você pode, às vezes até como um empreendedor, como um empresário, contornar problemas e garantir a prosperidade do seu negócio. Quando a gente pensa em plantas, né, a gente tem as briófitas, as angiospermas, as pteridófitas, as gimnospermas, tem vários tipos de vegetais e cada vegetal desse tem uma solução maravilhosa para um problema. É muito legal esse tipo de ideia. Vou dar um breve spoiler para vocês, tá? Vamos pensar aqui, só cenas do próximo capítulo. Vamos pensar aqui no mangue, tá? Qual é a situação do mangue? O mangue tem um solo lamacento, tá certo? O que acontece com o solo lamacento? Como é que uma árvore fica em pé num solo lodoso, num solo mole, numa terra que é mole? Como é que uma árvore consegue ficar em pé num solo que é mole? Ela vai ter que criar soluções para isso. Como é que uma árvore ela consegue ficar viva num local que, apesar de ter muitos nutrientes, muitos detritos, não tem oxigênio? O que acontece, pessoal? Vejam só que coisa interessante. O mangue é um berçário. O mangue é um berçário. Tá cheio de neném ali. E você sabe que uma coisa que acontece com o neném é muito interessante. O neném, para crescer, ele demanda muita energia. Ele precisa de muita energia, muita glicose. O que acontece? O bebê,
ele tem um alto consumo de energia, porque ele tem um alto metabolismo. Para o bebê crescer, ele tem que consumir muita energia. É uma usina funcionando ali de forma muito intensa. Você vê que o bebê, o coração bate muito rápido, ele respira muito rápido. Ele é como se fosse ali, você vê os roedores, né? Roedores têm um metabolismo muito alto, né? Então eles estão sempre agitados, eles vão comer, eles comem rapidinho, porque o metabolismo é muito alto. O metabolismo dos bebezinhos é muito alto. Então o mangue é um berçário. No berçário tem muita comida, tem muitos nutrientes, muitos detritos, mas tem muito consumo desses nutrientes. Ou seja, é um solo que ele é muito, apesar de ter muitos detritos, ele é pobre em oxigênio. E a gente pensa, como é que os vegetais dos mangues fazem para contornar essa escassez de oxigênio? Isso vamos supor, isso é a mesma coisa de você que tem um negócio que está num ambiente muito concorrido. Como é que você que tem uma empresa que está num ambiente muito concorrido, você vai conseguir fazer a sua empresa ter um diferencial? Como é que você vai sobreviver no meio dessa competição acirrada? A competição no mangue é tão grande que não sobra oxigênio. Os vegetais ali têm que arrumar uma solução para conseguir esse oxigênio. E para arrumar essa solução, eles têm que transformar estruturas que antes não eram para consumo de oxigênio, têm que adaptá-las para que elas façam esse serviço também. Ok, pessoal? Quando nós estamos falando de Deus criando árvores, relva e vegetais, nós estamos falando sobre o ser humano também. Uma vez que não só o Salmo fala que nós somos, quem medita na Bíblia de dia e de noite é como uma árvore plantada, mas o próprio Jesus diz em João 15, eu sou a videira. Jesus se compara a uma árvore. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que está em mim e dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. E vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. O que significa isso? Jesus está falando, vocês, antes de dar fruto, vocês receberam a água da palavra e foram limpos e foram purificados. Mesma coisa aqui no Gênesis. Primeiro vem a água, limpando tudo, depois a água sai, vem a terra seca e da terra seca surge a árvore e essa árvore produz o fruto. Essa é a sequência de uma vida bem-aventurada, de uma vida próspera com Deus. Primeiro a água de Deus vem limpando tudo, depois ele nos conduz ao deserto para ser tentado, depois quando a gente vence o deserto, resiste ao diabo e ele foge de nós, ele começa a derramar a chuva serôdia, a chuva temporã, as sementes caem e a gente começa a produzir frutos, tá certo? Até frutificar tem um processo. Purificação, provação, maturação, preparação, treinamento. Então a gente vai entender todo esse processo, ok, queridos? E por isso eu convido, eu faço esse apelo. Convidem as pessoas para virem até o nosso Power Morning de amanhã, porque vai ser muito legal essa conversa. Lembrando a vocês que a gente deixa esse vídeo não só aqui no Instagram, mas deixamos esse vídeo também lá no canal do YouTube Manual da Independência, onde é um canal que eu deposito conhecimentos assim mais práticos para a vida, né? Para a gente viver melhor, para a gente ter uma mente melhor, um coração melhor, relacionamentos melhores, empreender melhor, lidar melhor com a questão financeira. Lá tem vídeos ensinando, não sei nada sobre investimentos, o que eu faço? Tem lá. Fundos imobiliários, o que é isso? Tem lá também. Como é que eu monto meu colchão de emergência? Tá tudo lá também. Dicas de grandes empreendedores sobre como você ter uma vida próspera e abençoada. Tem lá também. Então, lá no canal Manual da Independência, vocês têm a possibilidade não só de assistir esses vídeos aceleradamente, porque o YouTube permite que você acelere em até 2 vezes a velocidade, e com a minha dicção, com o meu ritmo de fala, é tranquilo você assistir em 2 vezes. Você bota lá o dobro da velocidade e o vídeo de 1 hora você consegue assistir em meia hora. Isso é muito legal porque você dinamiza o seu tempo, uma vez que a Bíblia fala, ensina-nos a contar os nossos dias de modo que encontremos um coração sábio. Ok, queridos? Precisamos aprender a gerenciar bem o nosso tempo. Amanhã a gente vai estudar a questão das ervas, da relva, dos vegetais e dos frutos. Isso vai ser maravilhoso, porque Jesus fala, pelos frutos vos conhecereis.
Se você estuda o que faz uma planta gerar um fruto, você vai entender o que você, como ser humano, pode fazer para gerar frutos. E quando você gera fruto, você está caminhando em direção à salvação, porque Jesus falou, pelos frutos eu vos conhecereis. Ok, pessoal? Um abraço, pastor Alvarez, meu amigo aí. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todo sempre. Tenham um dia abençoado. Fiquem com Deus, examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Um abraço para minha mãe aí, alô, e também para o meu pai Daniel. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Até amanhã, me ajudem a divulgar. A gente precisa bater 500 pessoas ao vivo aqui pela manhã. É uma meta que a gente tem, precisamos fazer isso, porque é a disseminação da palavra. Um abraço pro meu sogro Edgar, para todo mundo aí. Gomes, hoje eu quero também mandar aqui o meu consolo para a família Sarafana. Infelizmente, hoje a família Sarafana perdeu a querida Mônica Sarafana. Então, mando um abraço para o João e oro aqui a Deus para que o Senhor conforte toda a família, em nome de Jesus. Que Deus, que só Ele pode consolar e confortar nesse momento, eu peço que Deus derrame uma unção sobre a vida de vocês, trazendo ali um conforto no meio de uma situação tão complicada, né? Tão angustiante como essa. Não só a família Sarafana, mas a família também do meu amigo, o Braz, né? Que é médico, que é presbítero lá na Igreja Bola de Neve Sede. Eu mando aí também uma palavra de oração, de consolo e conforto, que ele acabou perdendo seu pai no dia de ontem. Então, que o Senhor possa consolar e confortar essas duas famílias, a família do querido Braz e a família Sarafana também. Deus abençoe você, Márcia também, que o Senhor possa consolar o seu coração. Fiquem em paz, Deus abençoe vocês e que o Senhor nos livre das enfermidades, do desemprego, da falência e nos dê sempre a provisão da qual nós tanto dependemos. Assim eu peço em nome de Jesus, deixando um forte abraço para vocês e desejando um dia abençoado também. Até amanhã, se Deus assim o permitir. Um abraço a todos, valeu!